Probleminhas técnicos. A matéria dessa semana, ela é cinemática. E a gente vai começar uma nova apostila agora, né? E cinemática é basicamente movimento, né? A gente vai estudar um movimento. Então, se vocês pegarem a apostila aí do volume 2, na página 100, e assim, física, essa matéria aqui, gente, ela é muito assim, de treino, assim, de você ver a situação e você interpretar. Então, quanto mais exercício vocês conseguirem fazer sobre isso, melhor. E eu não sei se vocês pretendem prestar o Enem, mas é uma matéria que é bem recorrente, assim, em física, porque o Enem gosta muito de interpretação, e esse tipo de exercício é super interpretação, vocês vão ver. Os exercícios de cinemática. Então, como nesses exercícios a gente vai mexer muito com unidades de medida, ele fez até uma revisãozinha aqui de conversão de unidades. Vocês lembram alguma coisa disso? De anos passados? Legal. Então, assim, uma coisa importante falar sobre conversão de unidades é que sempre que a gente for fazer uma conta ou uma equação, a gente sempre tem que deixar as unidades na mesma unidade. Então, por exemplo, se eu for fazer uma conta que envolve distância, eu tenho unidade de medida. Então, por exemplo, eu só posso somar duas distâncias se as duas forem em metro, ou se as duas forem em centímetro. Porque se eu somar elas em unidade diferente, não vai dar certo, porque são coisas diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a gente tem que se atentar muito a isso, porque é muito facinho de você esquecer de fazer uma conversão de unidades e errar a conta, muito, muito, muito longe, assim. Então, aqui tem 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, 1 metro equivale a 100 centímetros, 1 hora equivale a 60 minutos, 1 minuto, 60 segundos, e 1 hora, 3.600 segundos. Isso aqui, se você for perceber, é 60 vezes 60. Por quê? Porque existem 60 minutos em 1 hora, e em cada minuto existem 60 segundos. Então, 60 vezes 60, 3.600, certo? Outra conversão importante que a gente tem aqui é a conversão de velocidade, de quilômetros por hora para metros por segundo. E assim, se a gente for tentar fazer essa conta de converter e tal, a gente consegue, não é uma conta impossível, porque 1 quilômetro equivale a 1.000 metros e 1 hora a 3.600 segundos. Só que se toda hora a gente for ficar fazendo isso, sendo que é sempre a mesma coisa, não tem porquê. Então, a gente tem um macetezinho para poder resolver isso. Quando a gente quiser transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente vai dividir o valor por 3,6. E isso aqui é por causa disso aqui, que eu acabei de falar. 1 quilômetro, 1.000 metros, 1 hora, 3.600 segundos. E o contrário a gente também consegue fazer. Se a gente tiver um valor em metros por segundo e ele pedir para a gente, eu quero esse valor em quilômetros por hora, o que você vai fazer? Multiplicar o valor por 3,6. Isso aqui eu recomendo vocês decorarem, porque facilita muito a vida. Anota num papelzinho, assim, vocês sempre olham para decorar no fundo da mente, assim, para não ter mais dúvida. Bom, vou voltar então para a MRU. Qualquer coisa vocês podem falar, tá? Qualquer dúvida de qualquer coisa, vocês podem só mandar aqui no chat que eu respondo. Então, a gente vai falar hoje de MRU, de movimento retilíneo e uniforme. O movimento retilíneo e uniforme, ele é um movimento que ele acontece de forma reta, né, como já diz o nome, retilíneo, e uniforme. O que significa o movimento ser uniforme? Significa que ele tem uma velocidade constante. Então, não vai existir aceleração. A velocidade do carro, a velocidade da bolinha, a velocidade de qualquer coisa que a gente for calcular, da moto, do caminhão, vai ser sempre constante. Então, ele não vai acelerar, não vai ter nada dessas coisas. É realmente só uma velocidade fixa. E velocidade, vocês já aprenderam outras vezes ou não? Já viram velocidade outras vezes?
Isso, nesse caso, a gente pode considerar uma velocidade média, isso mesmo. Mas enfim, velocidade é também uma unidade de medida, né? E, na verdade, essa unidade de medida relaciona duas outras unidades, que é a distância dividido pelo tempo. Então, se eu falar assim, esse carro está a 20 quilômetros por hora, o que isso significa? Significa que ele percorre 20 quilômetros em uma hora, certo? Então, quando você está no seu carro lá, no ônibus, e você vê que tá assim, tá a 50 quilômetros por hora. Se você ficar nesse ônibus por uma hora, você vai percorrer 50 quilômetros, certo? E aí, no MRU, a gente tem umas formulinhas para ajudar a gente, facilitar a vida também quando a gente for fazer contas. E uma dessas fórmulas é a fórmula do S igual a S0 mais VT. Quando eu estudava, eu chamava de fórmula do sorvete. Não sei se dá para entender por quê. Vocês entenderam por que que é sorvete? Porque é S0, aí parece um R, o mais VT. Então, quando a gente falar de um movimento de velocidade constante, vocês lembram? É a fórmula do sorvete. E é essa fórmula aqui, e ela vai ser sempre a mesma. Isso mesmo, sorvete. A gente enfia um R aí só para ficar bonitinho para a gente poder decorar. Isso, exatamente. Então, a fórmula do sorvete. Depois vão ter outras fórmulas, mas essa é a primeira. Só que do que adianta a gente saber a fórmula, né, lembrar do sorvete e não saber o que ela significa? Então, assim, o S, na física, ele significa distância. Então, basicamente, o que é essa fórmula? A distância que o carro vai percorrer vai ser igual à posição inicial dele mais a velocidade vezes o tempo. Mas por que velocidade vezes tempo? Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que a velocidade, na verdade, vou escrever aqui de um jeito que está lá, é igual a um S qualquer, aleatório, dividido pelo tempo. Se eu pego esse V, né, no caso, S sobre T, e multiplico ele por T, o que eu vou ter? Alguém sabe? Não sei se dá para entender muito bem. A letra T significa tempo. Então, na verdade, não, eu vou ter uma distância, porque tem o T em cima. É que eu odeio fazer por isso aqui, porque não dá pra ver, né? Deixa eu pegar aqui. Que não dá pra ver a barrinha, sabe essas coisas assim? Eu gosto de fazer com barrinha, porque eu visualizo muito melhor. Isso, o S. Não, o S é de distância, que não tem muito uma relação. Mas é o que eu falei antes. Na física, isso aqui tem que decorar também. Quando for de distância, é S. A gente tem isso aqui, ó. A velocidade é distância dividido pelo tempo. Se a gente pegar e multiplicar por um tempo, a gente vai ter um S, certo? Essa conta aqui deu para entender? Um S qualquer, uma distância qualquer. Uma distância qualquer que eu inventei, que a gente, na verdade, não inventei, mas a gente quer descobrir. Então, por que que essa forma... Nossa, barulhão. Então, por que que essa fórmula é tão importante? Porque, assim, se ele falar pra gente, um carro está a 10 quilômetros por hora e ele vai andar por uma hora. O que que a gente faz? Ele está a 10 quilômetros por uma hora, vezes uma hora, e a gente vai descobrir o quê? Que ele percorreu 10 quilômetros.
em 1 hora. E o que é esse zero? É a posição inicial. O que é uma posição inicial? A gente tende a pensar que ele vai sair do zero, mas em alguns exercícios ele não vai sair do zero. Ele vai sair, por exemplo, da posição 10 metros, pode sair da posição menos 10 metros, e a gente tem que calcular até onde ele vai chegar. Eu acho que quando tiver os exercícios vocês vão conseguir entender melhor. Acho que parece um pouco abstrato, mas eu tinha feito até um desenho aqui para tentar explicar isso, que como se aqui fosse o ponto de origem que a gente está analisando. O carro, ele não sai aqui da origem, ele sai do S0. E aí o cara pergunta, qual que é a distância do... Deixa eu colocar um poste aqui. Tem um postinho aqui. O carro estava estacionado numa vaga próxima do poste, mas não era na frente do poste. E ele saiu a uma velocidade de 5 km por hora. E ele andou nesse percurso por 1 hora. Depois disso, aí ele pergunta qual é a distância total que o carro está agora do poste, sendo que ele não começou na frente dele e sendo que ele andou por 1 hora. Então a gente tem que pensar e analisar todos esses pontos em uma equação só. Eu acho que eu falei muito e não sei se vocês entenderam alguma coisa, então vou voltar para esse slide e vocês me perguntem se deu para entender. Mas eu também acho que com o exercício dá para entender melhor, e aí a fórmula faz mais sentido também. Mas se vocês pelo menos decorarem a fórmula por enquanto, já é ótimo. S igual a S0 mais VT. S0 é a posição inicial, de onde o objeto vai sair. Velocidade vezes o tempo vai ser a velocidade que o carro vai percorrer, vezes o tempo que ele vai percorrer. E essa fórmula vai nos dar a distância final dele do ponto de origem. Tá bom? Então, o primeiro exercício, ele não é de MRU, não é daquele negócio doido lá. Ele é sobre conversão de unidades. E eu devia ter feito um negócio para tampar a resposta aqui, né? Mas eu esqueci. Mas tudo bem. A primeira pergunta que ele fala é: a gente tem que transformar isso para o SI. Eu não lembro se eu falei sobre o SI para vocês, mas o SI é um Sistema Internacional de Unidades. Não sei, Sistema Internacional. Isso mesmo. E o que ele é? Ele é um padrão que foi criado para que essas fossem as medidas oficiais, como é que fala? As medidas oficiais quando a gente fosse, por exemplo, falar de coisas internacionais. Porque o que acontece? Aqui no Brasil, a gente é muito acostumado a usar o Celsius, certo? Graus Celsius. Tá 30 graus Celsius aqui. Só que não é assim na maioria do mundo. Por exemplo, os Estados Unidos, se não me engano, eles estão acostumados com Fahrenheit. E acho que também, outra coisa que é engraçada é que aqui no Brasil a gente está muito acostumado a usar ml, né? Tipo assim, vou comprar 1 ml de água. 1 ml não, 1 litro e tal. E lá não, eles usam o OZ. Então, isso varia muito de cada lugar. Então, o que eles fizeram, os cientistas, estudiosos, vamos colocar o padrão. E o padrão, depois vocês têm que dar uma olhadinha nessa tabela aqui, que está na apostila de vocês, se eu não me engano. E aí lá vocês conseguem ver quais são os SIs. Mas eu já, aqui durante o exercício, eu vou contando para vocês qual é o SI de cada um que ele pede. No caso ele fala assim, um carro irá viajar a 3.500 quilômetros para a América do Sul. Quando a gente fala de distância, a unidade de medida oficial do SI é metros. Então, nesse caso, a gente teria que transformar 3.500 quilômetros em metros. Daquela tabelinha lá, a gente sabe que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Isso aqui esqueci de falar também. Sempre usem regrinha de 3. Regrinha de 3 funciona muito bem para converter unidades. Eu adoro a regrinha de 3 porque facilita
da vida. Quando eu estava no ensino médio, para mim tudo era regrinha de 3. E às vezes nem pode usar, né? Não é sempre que pode usar. Mas nesse caso, vocês podem. Então, se 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, 3.500 quilômetros equivalem a x. Então, o que eu faço? Multiplico x vezes 1 e multiplico 3.500 vezes 1.000. E com isso, a gente vai ter que o x, né, que a gente procura é 3.500.000. Certito? Alguém tem alguma dúvida sobre esse exercício? Fechou. Exercício 2. O exercício 2 é aquele que eu falei que é bom decorar isso aqui no fundo do coração, porque olha nesse exercício aqui, se a gente fosse ter que fazer toda aquela conversão lá, aquela conta, ia ser um pouquinho mais trabalhoso. Então, aqui quando ele fala 3.360 km por hora, para transformar 360 km para o SI, aí eu pergunto para vocês. Na verdade, eu não vou perguntar porque está escrito aqui já, né? Mas, no caso, metros por segundo é a velocidade oficial do SI. Então, a gente tem que transformar de 360 quilômetros para metros por segundo. E usando a tabelinha aqui, a conversão é dividindo. Então, 360 dividido por 3,6 é 100. Sabe? Show, então. Geralmente, o que eu faço é que eu coloco um zerinho a mais aqui e um zerinho a mais aqui, no caso, né, 36, e dá na mesma. E daí a gente consegue dividir escrevendo, né? Porque como eu fiz na calculadora, para mim é fácil falar, né? Ah, é facinho. Então, é meio assim, intrínseco, né? Se era metros por segundo da velocidade, o do tempo é segundos. Então, aqui ele dá um super textinho para no final falar 92 minutos. E 92 minutos, a gente faz a conversão igualzinho, regrinha de 3, normal, sem estresse. 92 minutos está para x. 92 vezes 60, 1 vezes x. Se multiplicar 92 por 60, vai dar 5.520. Depois vocês quiserem conferir. Mas não tem grandes dificuldades nesse exercício, né? É mais assim. O mais difícil, eu acho que é saber qual é o SI. Mas também depois que você decora, não muda nunca. Nunca na vida. Acho que nem sei quando foi criado esse SI. E foi sempre o mesmo, certo? E como vai usar muito, vocês vão acabar decorando. Posso para o exercício 2? Legal. Eu vou ler aqui para vocês o exercício 2. Vocês estão conseguindo ver, né? Eu não sei se está ruim de ler. Quando vocês forem fazer esse exercício, eu vou dar uma dica para vocês também. Sempre que vocês forem fazendo, vocês vão anotando os dados que ele dá. E aí, quando for um dado de distância, vocês colocam a letra S. Quando for um dado de tempo, vocês colocam a letra T. Tipo assim, ó, aqui, ó, 2.400 metros. Coloca S igual a 2.400 na folha. Aí depois você vai lendo, depois de um tempo, 12 minutos. T igual a 12 minutos. Vai anotando isso num cantinho, assim, para vocês não precisarem ficarem lendo toda hora, sabe? E já vão se acostumando do S de distância. E o T de tempo acho que dá para linkar melhor, né? Mas enfim, exercício 2. A Academia Suor e Sorriso estabeleceu um teste físico para quem quiser se inscrever em uma competição interna. O aluno deve percorrer uma distância, então S, de 2.400 metros em um tempo de 12 minutos, T. Qual alternativa indica os valores de distância e tempo em quilômetros por hora, respectivamente? Aí das opções aqui, mas a gente não vai precisar de opções, porque a gente vai acertar sem precisar de ver as opções, certo? Então, aqui, ele pede pra gente colocar isso em quilômetros por hora. Só que ele deu pra gente o S em metros e o T em minutos. Então, o que a gente tem que fazer? Transformar primeiro para quilômetros e segundo para hora, no caso, né? Falei errado, acho. Mas é para hora. Transformando 2.400 metros para quilômetros. Básico de sempre.
regrinha de 3. 2.400 metros está para x, que a gente quer descobrir, assim como 1.000 metros está para 1 quilômetro. E assim, gente, também sempre lembrar de colocar na regrinha de 3, metro com metro, quilômetro, que aqui não tá, mas com quilômetro. Não precisa, na verdade. No final você consegue fazer. Na verdade, eu não sei, nem olhei as opções para ver se precisava. Ah, você até precisa, né? Porque tem uma opção aqui que dá para confundir, ó. Essa C dá para confundir. Você vai saber, a B você já vai saber que não é, né? Porque não tem como converter. Você vai ficar entre a C e a E. Aí você precisa fazer essa mini continha aqui. Como você tinha pensado que não precisava fazer conta, Luiz? Pelas opções? Porque aqui, ó, se você fizer uma conversão errada, você acaba errando, ó. Isso, exatamente. Você já tá na sua mente. Não precisa fazer conta tecnicamente. Se você faz de cabeça, tá ótimo. Certinho? Exato. E aí, para os minutos, aí tem que fazer uma continha, né? Tem que fazer uma multiplicaçãozinha aqui, na verdade, uma divisão, né? Então, 12 minutos está para quantas horas? Aí faz a regrinha de 3. 12 minutos, a gente quer descobrir em quantas horas. Assim como 60 minutos está para 1 hora. Pode ser também assim, né? Eu acho que talvez fique melhor assim de entender. Certo? Aí a gente vai multiplicar y vezes 60 e 1 vezes 12. Só que daí a gente passa o 60 dividindo. Eu não escrevi essa parte, mas acho que é legal escrever, né? Vai ficar bem certinho. 60 y igual a 12. Certo? Deu para entender esse exercício, gente? Daí a opção certa no final vai ser a letra E. Y. Y porque eu quis que fosse Y, mas pode ser qualquer outra letra. Pode ser, sei lá, T, pode ser X, pode ser C. É só uma incógnita qualquer. Pode ser X também. Eu coloquei Y para não confundir com os metros, mas pode ser X também, se você quiser. Não faz diferença nenhuma. O Y, nesse caso, representa quanto 12 minutos em 1 hora. Tipo assim, se eu falar, 30 minutos, em 1 hora, o que 30 minutos representa? Então, no caso, 0,2 hora representa 12 minutos, certo? Então, no caso, o 0,2, que é o y, representa 12 minutos. É a conversão de 12 minutos para hora. Só que 12 minutos é menor que 1 hora. Por isso que fica um número fracionado. E um número com vírgula, né? Se a gente não. Se a gente não coloca. A gente pode colocar também ele em fração. E aí, se for em fração, quanto que fica? 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 fica 2. Sobre 10 fica 1/5 de hora. E ele é um número fracionado porque 12 minutos é menor que 1 hora, certo? Então, por isso que ele é dividido. Exercício 3. Agora começou a brincadeira, gente. Vamos lá. Uma moto está em um circuito de uma corrida e logo à sua frente tem uma reta de 750 metros. Então, o cara está na moto e ele começou numa linha de 750 metros, andar numa rua, por exemplo. Ao alcançar o início dessa reta, o ponto zero, ele está a uma velocidade de 180 km por hora. Supondo que o piloto mantenha sua velocidade constante durante toda a reta, responda.
Temos aí a ADC, né? Primeira pergunta. Qual deverá ser a primeira atitude que devemos tomar ao olharmos para os valores dados nessa questão? Isso é a questão daquela sobre conversão. Então, assim, quando a gente pegar um exercício, a primeira coisa que a gente vai olhar é: as unidades estão iguais? Nesse caso, não, né? Porque a gente tem aqui, ó, 750 metros e 180 quilômetros por hora. Tem que estar tudo no mesmo. Ou está tudo em metros, ou está tudo em quilômetros. Nesse caso, a gente vai ter que mudar para poder fazer as contas, certo? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês baterem um olho em exercício de velocidade é garantir que as unidades estão iguais. Muito, muito, muito importante isso. Então, sabendo disso, o exercício já fala para a gente, né? Para a gente transformar a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Então, a gente vai de novo voltar para aquela conversãozinha que está no nosso coração já, que a gente já interiorizou ela. O que a gente vai fazer? Como a gente quer ir de quilômetros para metros por segundo, a gente vai dividir. Então, vai ser 180 quilômetros por hora, que foi dado aqui, dividido por 3,6. E essa conta vai dar 50 metros por segundo. Certo? Mesma coisa que a gente tinha feito antes. Posso prosseguir? Prosseguirei. Exercício C. Determine o tempo em segundos necessários para que o piloto passe por toda a reta. Então, basicamente, o que ele está perguntando? É uma moto? Esqueci já o que era. Essa moto, a essa velocidade, e por 50 segundos, né? Não, segundos não. E dá uma velocidade de 50 metros por segundo, percorrendo uma reta com um total de 750 metros, qual é o tempo? Nossa, ficou muito confusa essa frase, eu vou explicar de novo. A gente sabe que ele está a uma velocidade V de 50 metros por segundo, certo? Então, é isso que a gente... Coitado, Luiz, desculpa te confundir. Vou confundir todo mundo. Então, assim, velocidade, distância sobre tempo. Tempo, distância sobre velocidade. Certo? E aí, lembra do sorvete? Ele está aqui, ó. V vezes T, distância. E daí, ele nos deu. No exercício, nós temos a distância, S, e nós temos a velocidade, 50. Isso tudo em metros, e metros por segundo. Agora, seguindo o triângulo aqui, a gente vê. O que a gente quer procurar? O tempo. Para descobrir o tempo, o que a gente faz? Divide a distância percorrida pela velocidade. Então, a gente tem a distância e tem a velocidade. Facinho, né? Da gente achar. Vai ficar, então, 750 dividido por 50, lembrando aqui do triângulo, que vai ser igual a 15 segundos. Nossa, esse triângulo aqui é muito útil, né? Mas vocês entenderam por que eu dividi o S pelo V, né? Lembrando aqui do triângulo. E por que deu 15 segundos. Porque o próximo exercício, eu acho que ele é mais complicadinho. Deixa eu ver se eu... ele é um pouquinho mais complicadinho, mas ele, na verdade, médio complicadinho. Acho que vocês vão pegar fácil. Vocês são espertos. Vamos lá. À 1h30 partiu o ônibus de Florianópolis em direção à Laguna. A distância entre as cidades é 100 quilômetros. Então, S, 100 quilômetros. E o motorista manteve uma velocidade média de 60 quilômetros por hora.
Ao fazer esse percurso, que horas o ônibus chegou à Laguna? Primeira coisa que a gente vai fazer, anotar os nossos dados que a gente já tem, certo? Anotamos nossos dados e, para nossa felicidade e para nossa alegria, eles já estão em unidades iguais. Então, quilômetro com quilômetro, hora com hora, tudo bonitinho, não vamos precisar dividir nada, não vamos precisar multiplicar nada, já está tudo perfeito. Então, vamos resolver. Ele perguntou que horas ele vai chegar. Mas para a gente saber que horas ele vai chegar, a gente precisa descobrir quanto tempo ele leva para percorrer esse caminho. Então, o que a gente vai fazer? Vamos usar o triângulo. Vocês têm alguma ideia de como que vai ser usar o triângulo aqui nesse caso? Ó, ele deu para a gente o S e o V e pediu o tempo para a gente. O que a gente faz? Alguém tem algum palpite do que a gente faz para descobrir o tempo? S sobre V, exatamente. Então, o que faremos? S sobre V, que vai ser... Eu tinha até feito de um jeito mais complicado aqui, mas você falou certinho, mas S sobre V vai ficar 100 sobre 60, que ele nos deu o S 100 e o V 60, e teremos que vai ser igual a 5 sobre 3 horas, e nesse caso a hora também é quebrada, mas não é porque o número é maior, né? Não é porque o número é menor, mas é porque é um número quebrado de hora, não é uma hora certinha. 1,67 hora. Tá, legal, a gente sabe que é 1,67 horas, mas o que é 1,67 horas, né? Porque é 1 hora e 60 minutos? Não, não é 1 hora e 60 minutos. É 1 hora e 30 minutos? Não, não é 1 hora e 30 minutos. O que a gente tem que fazer para descobrir isso em minutos? Fazer uma conversão de unidades. Então, o tempo que a gente descobriu é esse tempo aqui horrível, de um jeito horrível, 1,67 hora. Eu vou saber o que é isso? Eu não tenho ideia do que é isso. Então, a gente vai transformar isso para minutos. Certo? Até aqui tudo bem, gente? Até aqui o S sobre V? Então, a gente vai fazer o quê? Uma conversão de unidades, de hora para minutos, porque minutos eu consigo quantificar, certo? Melhor do que 1,6 hora, você sabe o que é isso? Então, regrinha de 3 normalzinha, que já estamos acostumados a fazer. E teremos que 1 hora está para 60 minutos, assim como 5,3 horas, mas poderia ser também 1,67, está para X. Então, o que a gente faz? Multiplicamos aqui 60 vezes 5 sobre 3, ou 1,67, não sei o que, sei lá. E a gente vai descobrir, resolvendo essa conta aqui, que eu fiz já resolvi ela, vai dar 100 minutos. Essa aqui é de boa de resolver, né, gente? Ou vocês querem que eu resolva? Ó, 60 vezes 5, 300. 300 dividido por 3, 100. É de aí que a gente descobre que nós temos aqui 100. Ah, tranquilo, eu resolvo aqui. Rapidex. X igual a 60 vezes 53. Vocês gostam de multiplicar ou dividir primeiro? Multiplicar? Então tá, 60 vezes 5 vai ser 300. E a gente vai ficar 300 dividido por 3. Depois que a gente faz isso, nós teremos 300 dividido por 3 é 100. Exatamente, Ingrid, certinho. E a gente descobriu o quê? Que o nosso 1,6 horas super esquisito significa o quê? 100 minutos, certo? Só que
A gente sabe que o nosso... Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar descobrir que horas que ele vai chegar lá. A gente descobriu agora que ele vai demorar 100 minutos para chegar no destino dele. Se ele saiu daqui 1h30 da tarde, o que a gente vai fazer? 1h30 significa 13 horas e 30 minutos. Como eu falei antes, a gente sempre que for somar, tem que somar hora com hora, metro com metro, minuto com minuto. Então, o que a gente vai fazer? 100 minutos equivale a 60 minutos mais 40 minutos, certo? Só que 60 minutos equivale a 1 hora, certo? Então, a gente vai ter que ele vai demorar 1 hora e 40 minutos para chegar no destino dele. E aí, a gente consegue somar, né? Porque a gente pode somar minuto com minuto e hora com hora. 40 minutos com 30 minutos vai dar 70 minutos. 13 horas com 1 hora vai dar 14 horas. Só que a gente não costuma falar 70 minutos, né? A gente não fala isso, porque depois que vira 60 minutos, o que a gente faz? A gente transforma em 1 hora. Então, nesse caso, 70 menos 60, acho que eu vou fazer essa conta aqui depois, aqui do ladinho, porque vai ficar confuso. 70 menos 60 vai virar 15 horas, como se a gente estivesse mudando ele para cá. Vai ficar... Essa parte aqui é mais confusa, acho que podem me perguntar se tiverem dúvidas. Tá vendo? Tudo que eu tirei daqui, eu somei aqui de volta. E vice-versa. E daí, com isso, a gente vai descobrir que 15 e 10. Última questão, gente. Força. Uma partícula descreve um movimento uniforme cuja função horária é S igual a menos 2 mais 5t. Parece que essa questão, ela tem um jeitinho de sorvete, né? Porque, ó, se você for ver, tem 2 números, sendo que um dos números é multiplicado por t. Então, nós temos aqui que a fórmula fica muito parecida com a do sorvete, certo? Na verdade, ela não só fica parecida, como ela é a fórmula do sorvete. E aí ele pergunta, nesse caso, qual será a velocidade escalar da partícula? Para a gente descobrir isso, a gente só precisa comparar a equação que ele deu com a equação do sorvete. Então, aqui, olhando em cima, comparando a equação de cima com a equação de baixo, qual vocês acham que é o número que representa a velocidade? Na verdade, Luiz, a velocidade é o 5. O menos 2 é a distância inicial. E por que eu sei disso? Como que eu sei que a velocidade é o 5? Porque a velocidade está junto com o t. E na fórmula do sorvete, a velocidade sempre vai ser multiplicada pelo t. Nessa questão você não precisa fazer conta nenhuma, é realmente só olhar para a equação. Interpretar a equação. Na equação do sorvete, a gente sabe que... Ah, tá, entendi, você fez uma conta. Mas na verdade não. Na equação do sorvete, a gente sabe que o quê? O S0 vai vir sozinho e o V vai multiplicar o T. Nesse caso, a gente não tem um T, a gente não sabe qual que é o valor do T. Mas qual das... como é que fala?
Da unidade não. Qual do tipo de movimento, qual unidade sempre está junto com o t na equação do sorvete? O v. Então, se a gente tem o t e um número, a velocidade vai ser esse número, porque ela sempre está junto com o t. Ela sempre está aqui coladinha. Agora, se eu perguntar para vocês, qual é o número nessa equação aqui que representa o S0? -2, exatamente. Eu até coloquei aqui com cores iguais. A velocidade sempre está junto com o t, e o S0 está sozinho. Então, se ele der uma equação assim como ele deu aqui, para a gente saber qual que é a velocidade, a gente tem que procurar um número que está junto com o tempo. Certo, Luiz? Você entendeu? Nesse caso, não precisa fazer conta, é só realmente interpretar a equação. Eu posso escrever aqui para ver se vocês entenderam? Qual desses números aqui representa a velocidade? O -4 ou 9? 9, exatamente. E qual que representa a velocidade? A posição inicial, né? O S0. -4. Isso mesmo. Vocês pegaram, galera. Primeira questão, só interpretação, nem precisa calcular. Certo? Na verdade, era só isso. Cadê 4? Não. Então já foi. 5A. Aqui é a respostinha para vocês. 5 metros por segundo. Tá. Eu coloquei a resposta aqui. Não devia ter colocado, mas tudo bem. Qual o tipo de partícula, o movimento... Não, qual é o tipo de movimento que a partícula descreve? Ela se afasta ou se aproxima da origem da trajetória? Como vocês acham que a gente consegue descobrir isso? Olhando para a fórmula, sem fazer conta nenhuma, é só olhar para a fórmula. Alguém tem algum palpite de como que a gente pode descobrir? 5, ó, a gente sabe que o 5 é a velocidade. E o 5, a velocidade que faz com que o carro se movimente, certo? Então, ele está perguntando para a gente, esse carro está indo para... Ele está se movimentando... O que ele quis dizer nessa pergunta é, o carro está indo reto ou ele está voltando? E para a gente descobrir isso, a gente tem que analisar o sinal que acompanha a velocidade. Porque o tempo, ele nunca vai ser negativo. Não existe tempo negativo. O que pode mudar de positivo e negativo é a velocidade. Se a velocidade for positiva, o carro vai para frente. Se a velocidade for negativa, o carro vai para trás. Então, sempre que ele fala para a gente analisar, exatamente, ele está indo para frente. Então, ele está indo no sentido positivo. Certo? E aí ele pergunta assim, qual o tipo de movimento que a partícula descreve? Essa fórmula aqui é uma fórmula de MRU. Mas aí, isso aqui é um movimento retilíneo uniforme. Então, quando vocês forem escrever a resposta, qual tipo de movimento descreve a partícula? Um movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque essa fórmula é a fórmula de movimento retilíneo uniforme, no qual a velocidade se mantém constante. Show? E o carro, na verdade, ele não se aproxima da origem, né? Ele se afasta da origem porque ele anda positivamente, ele tá indo para frente. Igual o Luiz falou, porque ele ia querer andar para trás, né?
E vocês lembram o que eu falei? Como é que a gente descobre se ele tá positivo ou negativo? Se ele tá indo para frente ou se ele tá indo para trás? A gente olha o quê? A velocidade, exatamente. E a velocidade e o tempo, na verdade, ele não pode ser negativo. Não existe tempo negativo. Tipo, eu tô caminhando aqui, eu acho que vai demorar menos 5 segundos para chegar lá. Não existe isso. Então, o que pode ser positivo e negativo é a velocidade. Então, por exemplo, se isso aqui fosse negativo, o carro estaria dando uma ré, certo? Mas é positivo e ele está indo para frente e se afastando da origem do sistema, certo? Se afastando da origem do sistema é assim, se afastando cada vez mais de onde ele saiu e coisas assim. Posso ir para a letra C? Legal. Tudo bem também, Ingrid? Rafaela sumiu. Legal. Letra C. Qual a posição inicial da partícula na trajetória? Esse aqui vocês já responderam. Oi, Rafaela. Esse aqui, vocês já responderam para mim, né? Mas se eu perguntar qual é o S0, posição inicial S0 menos 2 da origem. E aqui eu tenho um desenho para vocês, mais ou menos o que significa isso. O carro, por exemplo, está saindo de menos 2 metros do ponto da origem. Quando ele for caminhar, ele vai ter que caminhar o S0 mais aquele negócio que a gente tem que calcular. Então, é como se ele estivesse para trás do ponto zero. Isso aqui vocês conseguiram entender, né? Por que é menos 2? É simplesmente pela fórmula, não tem conta nenhuma. S0, posição inicial. Entenderam, gente? Posso ir para letra D? Último exercício, para finalizar. Em qual posição estará a partícula depois de 15 segundos de movimento? Isso aqui é simples, o que a gente tem que fazer? A gente já tem a equação prontinha aqui na nossa mão. A gente só tem que substituir o valor do tempo, que é 15 segundos, na nossa equação. Então, a gente substitui S igual a menos 2 mais 5 vezes 15. Lembrando que a gente sempre tem que fazer multiplicação primeiro, certo? Vou até resolver aqui que vocês gostam que resolva, né? Tipo, os passos. Então, vai ficar S... eu não queria azul. Igual a menos 2 mais 5 vezes 15. Quanto que dá? 75. É isso? 75. Depois, 75 menos 2. Opa. 73 do ponto de partida. Deu para entender isso aqui, gente? Essa substituição? É realmente só substituir na equação que eles deram. Não precisa fazer conta, tipo, conta não precisa fazer análise. Nesse caso aqui, é realmente só substituir lá. E como a unidade de tempo tá certa, tá igual, não precisamos transformar em nada, só substituir. Essa foi a monitoria de hoje. Se você gostou, deixa seu curtir e compartilhe com seus colegas. Surgiu alguma dúvida? Deixe pra gente aqui nos comentários embaixo. E também não esqueça de acompanhar a nossa ONG nas redes sociais.